Boa tarde. Cabe-me fazer agora, iniciar, enfim, esta homenagem a José Maneiras. E eu vou falar, tenho aqui um pequeno apontamento, depois seguem-se os oradores aqui presentes que vão falar sobre as múltiplas facetas do arquiteto José Maneiras. Quero agradecer à organização, ao Ricardo Pinto também, ter proporcionado esta possibilidade de falar sobre um ilustre arquiteto de Macau, um macaense, que teve múltiplas vertentes na sua vida, que, enfim, trabalhou em diversas áreas profissionais, exerceu diversos cargos, protagonizou diversos momentos políticos. E agora, enfim, vou começar a ler um pequeno apontamento para não demorar muito tempo e não me distrair. Portanto, nasceu em Macau em 1935, estudou no Porto e a partir de 1962 regressou a Macau. É conhecido pela sua reconfiguração e integração do território, promovendo um discurso progressista do ponto de vista social e tecnológico. Desenhou projetos com propostas sociais e introduziu a arquitetura modernista em Macau, praticando uma forma de arquitetura macaense, na qual os princípios puristas da arquitetura portuguesa, que ele tinha apreendido no Porto, coexistem com uma visão mais oriental em termos de desenho de espaços, tratamento da luz e precisão arquitetónica, rigor, compromisso social. Tudo são situações evidentes no seu trabalho. Abriu o seu próprio estúdio em 1966, construiu diversos complexos nesta altura, entre os quais se salientam os da Avenida da Praia Grande, junto ao edifício, que é o atual Clube Militar. Portanto, um destes edifícios tem agora uma planta de condicionamento urbanístico que indicia que provavelmente será destruído e será construído um outro em seu lugar, o que realmente lamentamos. São as memórias de Macau que se vão perdendo. Felizmente há outros. Ainda há um edifício junto às ruínas de São Paulo, o Bloco Fun Hong. Também há a Casa dos Cegos na Areia Preta, que foi concluída em 1971 e que em si própria encerra também os princípios programáticos que se evidenciam na arquitetura do arquiteto Maneiras, com a preocupação social, visto que ele introduziu dispositivos naquele edifício permitiam que os invisuais se orientassem no interior, sem precisar de acompanhamento ou de qualquer aconselhamento, e isto numa altura em que ainda não havia regras para diminuídos físicos nesse aspecto. Portanto, ele próprio teve essa preocupação que estendeu à prática da sua arquitetura. Ele também foi precursor na introdução de novos materiais. As paredes de cortina no edifício Citoy são disso exemplo, mas também ele foi presidente da Câmara do Leal Senado de Macau, da qual se demitiu por prováveis desentendimentos com o governo da época. Fundou a Associação dos Arquitetos de Macau, mas paralelamente a isto ele tinha uma atividade política muito interessante que iniciou e a qual foi protagonizada exatamente aqui com o meu parceiro também, o Dr. Neto Valente, o seu companheiro de ruta, que o acompanhou em algumas vicissitudes da presença dos dois em Macau e que ele irá, aqui o meu colega, irá falar com maior profundidade. A parte relativa à sua presença como arquiteto e o rastro que deixou na cidade está patenteada aqui nestas fotografias que o fotógrafo António Milhomens tirou, também sob encomenda do Comomo, a quem agradeço esta disponibilização aqui. Entretanto, a arquiteta que me acompanha, a arquiteta Carlota Bruni, vai falar, membro do Docomomo, vai falar um pouco sobre a experiência profissional como arquiteto aqui em Macau, e o nosso colega Salles Marques vai falar sobre a questão relacionada com o exercício da presidência do Leal Senado de Macau, uma Câmara que atualmente se denomina Instituto para os Assuntos Municipais, que já não tem a projeção que tinha durante o período da administração portuguesa e a partir do momento em que ela foi criada, foi realmente uma situação em que
tinha uma projeção e um arquiteto, como presidente da Câmara, urbanista, certamente e deu asa a iniciativas que provavelmente ainda se reconhecem no terreno. O Salles Marques, que lhe sucedeu no cargo de Presidente da Câmara, foi o último Presidente do Leal Senado durante o período da administração portuguesa, vai-nos falar um pouco sobre isso. Portanto, eu agradeço a presença aqui dos meus companhões de ruta nesta circunstância e vou dar a palavra já para não demorarmos muito mais tempo aqui ao meu colega, ao meu amigo Neto Valente. Vou-lhe passar o microfone. E vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer sobre este período político e sobre esta afirmação política de ambos na sequência do 25 de Abril e na sua chegada a Macau. Obrigado. Eu estava à espera de ser o último a falar, para falar o menos possível, porque não tenho estado cá e não preparei nenhuma intervenção estruturada. Queria referir apenas alguns aspectos, até porque os outros companheiros de painel que eu cumprimento terão certamente muitas coisas a dizer e nós temos um tempo limitado, porque a seguir, às 4 horas, vai ser a projeção de um filme. E, portanto, eu queria dizer o seguinte, o Zé Maneiras foi o meu primeiro amigo em Macau. E porquê? Porque o pai dele era militar e eu vim para Macau cumprir o serviço militar. E vim de Castelo Branco, foi a minha última colocação antes de vir para Macau. Estive em Mafra, estive em Santarém, em Castelo Branco, e de Castelo Branco vim para aqui. E em Castelo Branco tinha o capitão a quem eu respondia, que era afilhado do pai do Zé Maneiras. Claro, na altura, quando eu fui para Castelo Branco, não sabia que vinha para Macau. E o senhor, quando soube, depois lá em Castelo Branco, soube que vinha para Macau, e algures em junho, talvez, e só vim para Macau em outubro. Cheguei cá no dia 5 de outubro, e desde esse dia, como sabem, desde que eu cá cheguei, tem sido feriado, sempre era feriado. Acabou depois de 99, mas desde que eu cheguei, 5 de outubro de 1970, foi sempre feriado. E eu cheguei nesse dia, e só quando eu estava já para partir é que o capitão Araújo, assim se chamava o senhor, me disse, olha, vai lá para Macau, tem lá o meu padrinho, o Alferes Maneiras, faz favor, apresenta-se lá, diz que uma dos cumprimentos e tal, porque ele é uma boa pessoa e ele vai-te orientar. Pronto, eu lá fui, lá vim para Macau, e quando cá cheguei, naturalmente, cheio de respeito pela instituição militar a que eu pertencia, fui aonde? Ao Clube Militar, naturalmente. Fui lá e estava lá o senhor que passava lá há muito tempo, era um ponto de encontro de militares e não só, civis também, eu fui-me apresentar informalmente, porque era feriado e, portanto, eu não estava fardado. E no dia a seguir fui-me apresentar ao comando militar. E aí o pai do Maneiras combinou apresentar-me o filho, que era mais velho do que eu, mas ele tinha um ar muito jovial. Aliás, até ao fim da vida teve sempre um ar muito mais novo do que aquilo que era. E de maneira que eu conheci-o, encontramos algumas afinidades logo desde que nos conhecemos, e depois, ao longo dos anos, fomos andando até, eu vou saltar nos anos porque não há nada de superiormente relevante para contar. Mas chegamos a 74, chegamos a 74 e todos se devem recordar que foi quando aconteceu o 25 de Abril. E em 74 o Zé Maneiras era membro do Conselho Consultivo. Não, ele era do Conselho Legislativo. O Conselho Legislativo, havia um Conselho Consultivo e um Conselho Legislativo. Ele era membro do Conselho Legislativo, mas isto era tudo, funcionava tudo muito discretamente e o poder era muito concentrado. Nós hoje não fazemos ideia do que eram aqueles tempos,
muito, mas muito diferentes, são irreconhecíveis, e eu, quando me recordo das alterações de que eu fui testemunha e participante, às vezes eu próprio tenho dificuldade a me recordar do que nós éramos e do que era Macau e onde nós chegámos. E então, dizia eu que o Zé Maneiras era membro do Conselho Legislativo e, a seguir ao golpe das Caldas, portanto, que foi em março de 74, houve uma manifestação como é dizer, uma manifestação dos órgãos das instituições de Macau, das instituições oficiais, a manifestarem o seu apoio ao governo de Portugal. Ao governo, portanto, em março ainda havia o governo já era o presidente Marcelo Caetano e o presidente Tomás, e então, nessa altura, há uma reunião do Conselho Legislativo em que quase todos os membros resolveram subscrever um telegrama proposto pelo governador de então, o general Nobre de Carvalho, que naturalmente ele tinha sido nomeado pelo governo e servia ao governo e não discutia política. E, portanto, mandaram um telegrama a manifestar o repúdio pelo golpe das Caldas e a manifestar o apoio incondicional ao governo de Portugal, e que todos aqui estávamos unidos em condenar a Brigada do Reumático, como se dizia nessa altura, lá para Portugal, e portanto, o apoio indefetível de Macau, das instituições oficiais de Macau, ao governo do professor Marcelo Caetano. Nessa altura, o Zé Maneiras, eu já não me recordo por menor, ele não subscreveu esse telegrama. Não subscreveu o telegrama e vou saltar para o 25 de Abril. No dia 25 de Abril, nós aqui soubemos, pela rádio de Hong Kong e pela televisão de Hong Kong, que tinha havido um golpe de Estado em Portugal. Isto hoje é inacreditável como isto era. Eu lembro que estava na conservatória, tinha ido à conservatória do Registro Predial e 4 horas da tarde era uma hora boa para se ouvir o rádio e o funcionário responsável estava com um transistor, como se chama, aqueles rádios pequeninos, a ouvir o rádio, e eu estava no balcão e ele diz-me assim: olha, um golpe de Estado em Portugal, isto deve ser o Caúlza, não se sabe quem é, isto não se sabe nada, sabe-se pouco. E eu disse: mas o que é isso? Ele disse: é a rádio de Hong Kong, porque a rádio Macau não dizia nada, como não disse nada nesse dia e nos dias a seguir. Nós soubemos do 25 de Abril por Hong Kong, através de Hong Kong. No dia 26 não há nada, 27 não há. Há uma reunião convocada, salvo para o dia 30, que o general Nobre de Carvalho convoca o Conselho Legislativo e comunica que para Macau tudo na mesma, não há alteração nenhuma. Porquê? Porque havia uma figura que era o endereço telegráfico. Eu não sei se algum dos presentes ainda se lembra dessas coisas, não eram nascidos. O endereço telegráfico, porque os telegramas eram pagos à palavra. E como eram pagos à palavra, quanto menos palavras, menos se pagava. E então as pessoas que recebiam muitos telegramas ou enviavam muitos telegramas registavam um endereço, pagava-se uma taxinha aos correios e bastava aquele endereço para o telegrama chegar ao destinatário. E o endereço telegráfico do governo de Macau não havia naquela altura, não havia faxes, havia o telégrafo que passava pelos correios. E tanto que quando o governo de Macau se correspondia com o governo de Lisboa,
os telegramas eram cifrados. Tinham de ser cifrados, porque eram entregues nos correios para passar e depois, quando vinham para cá, a mesma coisa, e tinham uns funcionários, normalmente era o secretário do governador, que era o manda-chuva da cifra, ele é que tinha a cifra para traduzir os telegramas, cifrar e decifrar os telegramas. E o endereço telegráfico do Ministério do Ultramar em Lisboa era só Ultramar. Portanto, quem mandasse um telegrama Ultramar ia parar ao Ministro do Ultramar. Para cá era Governo, bastava dizer Governo, não era preciso dizer de Macau, morada, não é preciso nada. Governo, já está. E era entregue o telegrama. E então o nosso Governador General Nobre de Carvalho manda, perante a incerteza do que se passava, que não chegavam cá as notícias, manda um telegrama endereçado a Ultramar, a perguntar o que é que ele havia de fazer à vida, qual é que era a situação. E recebeu de um funcionário qualquer que estava lá no Ministério a dizer: mantenha-se tudo na mesma, nada, não há alterações, mantenha-se no lugar. Assinado Ultramar. E ele sabe que há aquilo, não se falava quem era o ministro, quem era o interlocutor, e ele nessa reunião do Conselho Legislativo, ele informa que está tudo na mesma, não há alterações, porque ele tinha mandado uma correspondência ao Ministro e o Ministro respondeu-lhe que estava tudo na mesma. Ora, o Ministro nunca recebeu nada, porque o Ministro, ele julgou que estava a falar ainda com o Ministro do Ultramar, que já estava na Madeira, nessa altura, já estava exilado para a Madeira. E de lá para cá, alguém respondeu, para não criar confusões, e assim foi. Bem, aproveito para dizer, a censura à imprensa, apesar das notícias que vinham pela agência lusitana, chegavam cá notícias sempre requentadas. Nós, as notícias frescas, eram por via de Hong Kong, ou contactos telefónicos ou outros, mas censura à imprensa houve para os jornais chineses, acabou no 1, 2, 3, acabou em 1966. Os jornais chineses, depois enfim, dos distúrbios de 1, 2, 3, 3 de dezembro de 1966, decidiram que não mandavam mais os jornais à censura. E não mandaram. E, portanto, diziam tudo, fartavam-se de dizer mal dos portugueses, fartavam-se de dizer, enfim, coisas que é melhor esquecer. Os jornais portugueses mandaram sempre a edição, na véspera ia para a censura, e a censura acabou no dia 3 de maio, não oficialmente, não houve nada, mas porque o diretor da Gazeta Macaense, no dia 3 de maio, disse: eu não vou mandar mais um jornal à censura. E não mandou. O primeiro número, portanto, de 25 de abril até 3 de maio, continuou a haver censura, e por isso nós não sabíamos muito bem o que se passava. Nesse dia não é 3 de maio, 30 de abril, o governador faz uma reunião do Conselho Legislativo, onde o Zé Maneiras leu um poema do Manel Alegre. Foi a primeira vez que se ouviu isso aqui e foi noticiado que ele tinha lido um poema do Manel Alegre. E porquê é que essa reunião ficou célebre? Porque nessa reunião foi deliberado enviar um telegrama de apoio incondicional à Junta de Salvação Nacional. Ora, as pessoas que subscreviam o telegrama eram praticamente os mesmos que tinham mandado 15 dias antes, ou um mês antes, o telegrama de apoio ao Marcelo Caetano e repúdio pelos revolucionários, etc. Claro que o Maneiras não teve dúvidas em assinar o telegrama e ficou célebre a atitude de uma senhora que muitos aqui estão conhecem e que foram até alunos da doutora Graciete Batalha. A doutora Graciete Batalha disse: eu não vou subscrever isso, pois eu aqui há 15 dias mandei lá um telegrama a dizer o contrário, agora não vou fazer de conta que não assinei nada e mando para lá este telegrama. Pronto, ela não assinou e isso ficou, na altura, não sei, não perguntei aos outros que eu ainda conheci,
muitos que eu conheci, não perguntei qual teria sido a reação deles, mas não foi agradável, não foi agradável. Mais tarde, isso deveria de ser notado quando veio o governador Garcia Leandro, que veio em novembro de 74, e quando nomeou pessoas para o Conselho Consultivo, fez o elogio da doutora Graciete Batalha, notando que ela tinha tido, que era uma pessoa de caráter, e era, tinha tido a coragem de dizer: eu não vou subscrever um telegrama que é o contrário do que eu, com sinceridade, tinha subscrito 15 dias antes. Bem, e portanto, isto para vos localizar, dar um contexto, um vislumbre do contexto do que se passava, como é que nós vivíamos aqui. Não havia aqui nenhum clima de violência, não havia tensão social, não havia tensões. Estão aqui ilustres macaenses de cá, alguns têm menos anos de Macau do que eu, mas nasceram cá e eu não nasci cá, mas sabem que o que eu estou a dizer que é verdade. Não havia tensões, não havia manifestações, não havia nada, mas havia críticas e havia pessoas que falavam umas com as outras, como eu falava com o Zé Bandeiras falava comigo, tínhamos algumas outras pessoas com quem tínhamos afinidades. No dia 30 de abril de 1964, já com bastante informação do que tinha sido e quais eram as orientações do movimento das Forças Armadas e do 25 de Abril, fez-se um jantar num restaurante que hoje não está na moda, mas naquela altura era obrigatório, o Fatsiolau, ainda na Rua da Felicidade, ainda lá está. E esse restaurante, juntavam-se lá muitos portugueses, era um restaurante que tinha um cardápio com 200 pratos, tudo aquilo, ninguém falava português, mas tinha um número e a descrição do prato à frente, e portanto os portugueses gostavam muito de ir lá, porque escolhiam pelo cardápio o número não sei quê, e era aquilo que se comia. Não sei se o Zito se lembra dessas cenas do Fatsiolau. Bem, ia lá muita gente, e nesse jantar que se fez lá, foi decidido então fundar um movimento democrático de apoio ao movimento das Forças Armadas e enfim, estruturar aqui qualquer coisa que dissesse da nossa existência. E lá estava o Zé Maneiras, como não podia deixar de ser, e com muitas outras personalidades, alguns, já bastantes, infelizmente, já não estão entre nós, mas, inclusive, nessa data, nesse jantar, ainda foram oficiais que havia cá em Macau, havia oficiais da Marinha e oficiais do Exército, e foram também a esse jantar. E foi desse jantar que saiu o Centro Democrático de Macau, a primeira instituição política que não era do regime, que não era afeta ao regime, até porque só podia haver associações que fossem autorizadas pelo governo. Isso foi assim, em breve será assim outra vez, mas por enquanto, desde o 25 de Abril, que a lei existia, não era permitido, mas a verdade é que as pessoas se juntaram e ninguém teve coragem de ir contra isso. Depois houve algumas aí, naturalmente houve alguns excessos, houve outras, havia pessoas mais moderadas do que outras, mas estava tudo bem, demos-nos todos bem e tudo funcionava. Eu vou falar menos, vou já saltar, não posso falar também, não. Outra conversa, que espero que haja mais oportunidades. Queria dizer só que uma curiosidade, porque há aqui jornalistas que não sabem e não têm interesse nenhum para eles, têm interesse para mim. Quando, no dia 8 de maio, houve uma reunião de democratas, e não só, aliás, a seguir ao 25 de Abril, no dia 30, vá lá, já havia muito mais democratas e
fascismo e anti-salazarismo, etc., do que os que eu conheci até ao 25 de Abril. A população de democratas aumentou extraordinariamente de um dia para o outro. De maneira que no dia 8 de maio houve uma reunião no Teatro Dom Pedro V, onde foram muitos democratas, enchemos o teatro, tudo aquilo, enchemos, porque eu também lá estava, e então estávamos lá, enchemos aquilo e falaram várias pessoas, entre eles o chefe de gabinete do General Nobre de Carvalho, que um amigo de quem eu tenho muitas saudades, o Brigadeiro Lages Ribeiro, Henrique Lages Ribeiro, o Brigadeiro Lages Ribeiro, que era um homem cultíssimo, traduziu depois aquele livro que alguns conhecem, O Choque das Civilizações, do Samuel Huntington, e que é um livro notável ainda hoje. Mas naquela altura ele foi lá numa intervenção, disse que era preciso democraticamente conversarmos, trocar ideias, e a democracia precisava era de uma tribuna, precisava que houvesse uma tribuna onde pudéssemos discutir, conversar e falar sem ser com animosidade, com ódios, com inimizades, etc. Mais tarde, como sabem, em 82, 74 até 82, fundou-se um jornal chamado Tribuna de Macau. Quando eu dei o nome ao jornal Tribuna de Macau, fui eu o fundador, para quem não sabe, quando eu dei o nome, pensei no Lages Ribeiro. Pensei no Lages Ribeiro e muita gente, não interessa, mas é essa a origem da Tribuna de Macau, em outubro de 82. De 74 até 82 muita coisa aconteceu na imprensa, e hoje os presentes que não estavam cá nessa altura não imaginam a vergonha que era a imprensa portuguesa em Macau antes do 25 de Abril, porque realmente havia um jornal calmo, mais sereno, que eram Notícias de Macau, mas era muito morto, aquilo era pouco mexido, e até porque estava muito encostado ao regime e, naturalmente, punha as notícias todas requentadas, aquilo tinha pouco interesse. E havia um outro órgão chamado a Gazeta Macaense, que, se tiverem alguma vez a oportunidade para saberem do que é que eu estou a falar, vejam aí na hemeroteca, tem lá números da Gazeta Macaense. E isso levou-me a mim e ao Dr. Carlos Assunção a pensar que era preciso dar uma volta na imprensa de Macau. E apareceram dois jornais, o jornal fundado pelo Dr. Carlos Assunção, com um diretor, o João Fernandes, em setembro de 1982, também bastante impulsionado pela existência do governador, do almirante Almeida Costa, Vasco Almeida Costa, que precisava de ser criticado e que ninguém criticava, e era preciso dizer qualquer coisa. E a Tribuna, 8 dias depois do primeiro número do Jornal Macau, saiu a Tribuna em 30 de outubro, em 30 de setembro de... Não, perdão, 30 de outubro, e o Jornal Macau uma semana antes. Só para dizer que o período melhor, na minha opinião, do Notícias de Macau foi o período em que o Zé Maneiras foi diretor do Notícias de Macau. O Notícias de Macau, depois do 25 de Abril, desenvolveu uma atividade que foi considerada antirrevolucionária pela comissão que havia de fiscalização da imprensa ou qualquer coisa, e acabou por ser suspenso. Mas não foi suspenso por atividades antirrevolucionárias contra o movimento das Forças Armadas, um bocadinho forçado, mas foi um pretexto que essa comissão arranjou para suspender. Antes disso, ou depois disso, perdão, essa comissão aplicou uma multa de
5.000 patacas, naquela altura era muito dinheiro, 5.000 patacas ao Notícias, e eles disseram, então acabou, aquilo já dava prejuízo, e resolveram acabar com ele. Esse jornal tinha boas tradições, tinha sido fundado por um senhor que eu já não conheci, o Herman Machado Monteiro, que era um indivíduo progressista do tempo, um republicano, mas depois morreu e deixou o jornal, que teve várias vicissitudes que eu já não posso referir. Queria dizer isto, mas é justo que se diga que o período que o Maneiras foi diretor do Notícias de Macau foi um período curto em que ele lá esteve, em que fazia um editorial todos os dias, coisas a sério, o jornal teve dignidade, e depois acabou, finou-se, nunca mais apareceu. E a Gazeta foi resistindo enquanto existiu o senhor Leonel Melcíades dos Passos Borralho, que era uma figura, hoje se diria um cromo, mas que vale a pena, faz parte da história. O Zé Maneiras sempre foi uma pessoa discreta, muito discreta, mas sempre afirmou a sua maneira de pensar, as suas ideias, os seus ideais, e foi sempre, em todas as oportunidades, ele manifestou um espírito que era genuíno, um espírito democrático. Em tudo, foi sempre um homem, como disse, um homem discreto, que procurava a harmonia, procurava congregar vontades, procurava fazer as coisas, e tal como foi na atividade profissional, discreto, porque ele fez muitos projetos e foram elogiados e foram bons, criativos, etc., coisas que não havia naquela altura, mas nunca andou na primeira fila, nunca se punha em bicos de pés, olhem para mim que sou eu, que eu sou importante. Não, sempre foi em tudo, e certamente o Zito dirá também, mesmo quando foi presidente do Leal Senado, era e foi sempre um homem discreto. Tenho muitas saudades dele. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, ouvimos aqui falar de uma faceta do meu colega e do nosso colega José Maneiras, política, em que ele se evidenciou, sem querer dar muito nas vistas, mas em que teve uma atitude interventiva bastante evidente e com certeza pautou-se sempre por essa bonomia que ele tinha, não querer dar nas vistas, mas fazendo. E no fazer temos a prática arquitetónica. Eu gostava de passar a palavra aqui à minha colega Carlota, e depois passo ao Zé Luís, porque enquanto ele tinha esta afirmação política, ele também ia exercendo a sua atividade como arquiteto e pondo em prática os tais princípios modernistas que tinha trazido Portugal, aliados a esta vocação social. Carlota, Sim. podes-nos falar um pouco sobre isso? Obrigada. Posso. Vou tentar ser rápida para dar tempo para acabarmos a tempo e horas. Pronto. A Docomomo Macau, que eu estou aqui a representar hoje, organizou esta exposição sobre o Zé Maneiras faz, se calhar, 6 ou 7 anos, com as fotografias do António Milhomes, as fotografias que passam também ali no PowerPoint, e uns vídeos e umas conferências, e umas entrevistas. E a razão pela qual as fotografias focam-se muito no período entre os anos 62 e 75, digamos, é porque, no nosso entender, é o período mais criativo da prática profissional dele. É uma altura em que ele chega a Macau, em 62, vem da Escola do Porto, traz os ensinamentos do Inquérito Arquitetura Portuguesa, os ensinamentos do Fernando Távora, e tenta aplicar estes ensinamentos no que era o dia-a-dia de Macau. A verdade seja dita que o dia-a-dia de Macau não mudou muito desde 1962. A edilícia em Macau continua-se a fazer, a procurar o maior proveito, maior número de metros quadrados e, se calhar, a qualidade arquitetónica e de desenho resta sempre um bocadinho aquém, no que diz respeito aos prazos de construção, no que diz respeito ao desenvolvimento que se pode fazer do projeto. E, portanto, eu queria lançar aqui umas ideias que desenvolvi agora nestes poucos dias em que tive tempo para preparar a conferência, e estas ideias têm um pouco a ver com por exemplo, essa interpretação do brutalismo na arquitetura que o Zé Maneiras faz e que faz
com um cuidado quase de joalheiro. A gente vê aqui estas fotografias, os pormenores, as vigas que são em betão bruto, as janelas que têm todas como é que se diz, um frame específico, as caixilharias e etc. E a mim me parece que talvez em chegar em 62 a Macau e perceber que ser arquiteto tinha a ver também com uma certa economia que se tinha que fazer na habitação, ele terá ido buscar alguma coisa ao Távora, alguma coisa talvez ao brutalismo brasileiro, na tentativa de criar uma arquitetura, uma certa capacidade de fazer viver os seus edifícios com meios muito económicos, que é basicamente o betão bruto e o reboco, que são, digamos, a gente vê aqui patente nestas fotografias, é uma grande investigação que ele tem, não é por acaso que a exposição é tão clara e tão extensa na pormenorização dos edifícios. Ele próprio, nas entrevistas, fala disso como um estilo simples e escorreito, que eu acho que é muito divertido ele dizer isso, porque, de facto, este estilo não tem nada de simples e não tem nada de escorreito, é muito desenhado e é muito oculto e pronto, isso para mim é o contributo, talvez o contributo maior que ele faz à arquitetura de Macau nessa altura. E depois, como pessoa, como colega, não é? Acho que fui um projetista completo, fui projetista, fui ativista, como tu já disseste, fundou a Associação de Arquitetos de Macau, fui colega de todos os nós e deu um excelente, bom exemplo do que é que tem que ser arquiteto numa cidade como Macau e levar os princípios que fundam a nossa profissão, não é? Que são princípios sociais, são princípios de comunidade, são, digamos, princípios em que nós temos que encarar a arquitetura como um serviço à sociedade e não só como um serviço aos nossos clientes, e acho que o Zé Maneiras tinha estes princípios muito claros na maneira como operava como arquiteto em Macau. Vou concluir, eu sei que temos pouco tempo. Pronto, acho que também tem que se referir que ele deu... Posso falar? Ok, está pronto, é nós que estamos, às 4 temos o filme. O filme espera, ok, está bem, sim. Okay. Certo. Então, pronto, então, na referência da qualidade da arquitetura e na referência do que é ser arquiteto e da nossa missão social, não é? É de referir a habitação para cegos, onde ele tenta, sozinho, não é? Em Macau, pela primeira vez, desenvolver métodos para utilizadores poderem perceber em que piso é que se encontram, como é que viram as esquinas, que tipo de sinalética é que se podia utilizar para facilitar a vida de todos os dias. Sensorial, exato, não havia mosaico para invisuais, não é? Portanto, ele tenta implementar estas coisas que porventura terá visto utilizadas noutros sítios, tenta trazer para Macau. E outra coisa a assinalar, também desse período, e sobretudo no que tu já falaste, que é o complexo à frente do Clube Militar, é a questão da negociação com a densidade urbana de Macau e como ele tenta, de alguma maneira, ultrapassar os constrangimentos, não é? Que a densidade urbana punha nos projetos e como também, todas as vezes que é chamado a fazer projetos modernos em lugares históricos, como por exemplo aquele edifício na calçada de Santo Agostinho, ele tenta, sem nunca abdicar do seu estilo arquitetónico, mas tenta sempre desenhar os edifícios que estejam contextualizados, em diálogo com o contexto que está à volta. Pronto, eu acho que o que eu tenho a referir mais é que ele, de facto, influenciou-nos a nós todos, pelo fato de ter ficado em Macau o tempo desde 62 até o ano passado, e que foi um colega, de facto, que deu o exemplo
para todos nós seguirmos na nossa prática profissional. Obrigada, Carlota. Realmente abordaste esta faceta do José Maneiras como arquiteto, que é uma faceta à qual eu fui particularmente sensível também quando cheguei a Macau, quando estive com ele quando fundámos a Associação de Arquitetos de Macau, em 1987. Portanto, foi, digamos assim, um trabalho conjunto que surgiu a partir de um primeiro encontro que foi aqui perto, em Cantão. Eu, recém-chegada em outubro, tive esse encontro em novembro e estava lá o Maneiras e o dinamismo dele e, portanto, toda esta faceta e este envolvimento que aqui o Jorge, no fim, deu ênfase, e também esta preocupação a que a Carlota deu agora, que a Carlota agora acolheu, tudo isto depois também prosseguiu no seu posicionamento como Presidente da Câmara do Leal Senado de Macau. E agora, Zé Luís, eu ia dar-te a palavra para falarmos um pouco sobre isso. Muito obrigado. Vou tentar fazer isso em 10 minutos. E, antes de mais, muito obrigado por este convite e por esta oportunidade para falar sobre um amigo que é o Zé Maneiras. O Zé Maneiras, que partilha comigo o nickname. Somos ambos Zitos. Portanto, os últimos, 12 anos do Leal Senado foram os anos dos dois Zitos. Portanto, é uma coisa que me agrada muito, porque de facto temos outro ponto em comum, que ambos estudámos no Porto. Portanto, temos essa ligação também à cidade do Porto, que é uma ligação muito forte, e para quem, enfim, conhece o Porto sabe de que é que estou a falar. Bem, eu posso dizer que quando fui para o Leal Senado, isso foi em 1993, eu tinha 37 anos. Portanto, eu era de uma geração diferente do Zito Maneiras, não é? Portanto, ele era uma figura já, enfim, muito respeitável, e claro, pelas funções e por tudo. E eu era uma criança, quer dizer, hoje em dia 37 anos, não é? É uma idade, enfim, relativamente jovem, não é? E, portanto, quando fui para o Leal Senado, eu procurei aprender com algumas das coisas talvez mais importantes que eu gostava aqui de salientar, e que não tem tanto a ver com a parte técnica, não tem tanto a ver com a parte da gestão, mas sim de uma atitude, de uma posição, digamos, um posicionamento no que diz respeito a um órgão municipal, não é? Um órgão histórico, que foi o Leal Senado, que em 88, depois de 1988, teve, digamos, uma oportunidade para se aproximar daquilo que é uma Câmara Municipal em Portugal. É claro, houve períodos históricos em que o Leal Senado ainda foi mais importante, mas nós estamos a falar já do final do século XX, não é? Já dentro do período de transição, em que, enfim, eu não estive nesse processo, portanto, o Jorge Neto Valente e a doutora Anabela Ricci, que estiveram na Assembleia Legislativa, saberão melhor do que eu como é que essa discussão foi feita, mas foi aprovada uma lei, a 2488-M, que deu ao Leal Senado um estatuto que, de facto, lhe concedia um elevadíssimo grau de autonomia administrativa e financeira, e que permitiu que o Leal Senado fizesse, digamos, coisas que eventualmente, se estivesse, digamos, com um espartilho regulamentar ou legal diferente, talvez não houvesse essa oportunidade. E, portanto, essa lei 2488-M, que é muito também, acho eu, o Dr. António Vitorino esteve muito ligado à feitura dessa lei. Portanto, há aqui um espírito, digamos,
que tem muito a ver com concepções do municipalismo português e do funcionamento democrático dos municípios. Os órgãos municipais eram constituídos por três vias: por nomeação do governador, por eleições diretas e eleições indiretas, um pouco como é a situação atual e passada da Assembleia Legislativa após o Estatuto Orgânico, a entrada em vigor do Estatuto Orgânico de Macau. E, portanto, o que acontece é que no caso particular do Real Senado, o órgão municipal executivo era constituído por 5 elementos, portanto, com um presidente, um vice-presidente e um vereador a tempo inteiro, e mais 2 vereadores a tempo parcial, e a Assembleia Legislativa, que também era presidida pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente do Real Senado. Portanto, que é uma particularidade em que o Presidente do Real Senado presida a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, constituída por 3 elementos. Com o processo eleitoral, o que acontece? Acontece que a maioria desses 3 elementos era, de facto, representante ou representativa da comunidade chinesa de Macau. Portanto, essa é uma particularidade muito interessante e eu penso que essa situação que o Zito Maneiras foi, digamos, o primeiro presidente a ter que encarar não só, o aspecto mais formal de como é que uma Câmara funcionaria num contexto de transição, em primeiro lugar, a transição de soberania, a transição da administração portuguesa para a chinesa, mas também num contexto em que havia uma participação talvez muito superior a que existia até então, da própria população e das representações aquilo que podemos chamar a sociedade civil, as associações chinesas, etc, etc, etc. E, portanto, o que eu aprendi com ele, e eu considero como um legado importante, é, de facto, o grande respeito por esta diversidade, por este funcionamento que é fundamentalmente um funcionamento democrático, e também por uma certa atitude, porque isso também não está escrito na lei, não é construído na prática, uma certa atitude, uma certa relação com o que podíamos chamar na altura o poder central, com o próprio governo. Como é que essa relação deve ser? É uma relação de subserviência? É uma relação em que, ou então de completa, digamos, de completo afastamento? É claro, a lei em si não permite que essa relação seja uma relação, enfim, que seja de conflito permanente ou de grande afastamento do ponto de vista dos objetivos. A própria lei não o permite, mas depois existem situações, a gestão do dia a dia dessa relação é fundamental. E eu diria que o Zé Maneiras, ao criar ao criar, enfim, de raiz, um certo tipo de relacionamento, que sendo de colaboração também não era de subserviência, me ajudou imenso, porque eu herdei uma relação que depois foi muito fácil para mim gerir, até porque, e devo dizer isso publicamente, do outro lado estava o Dr. Jorge Rangel, com quem eu, devo dizer, com toda a sinceridade e toda a abertura, nunca tive um problema. Quer dizer, como Presidente do Real Senado, tivemos sempre uma relação de trabalho excelente e de grande respeito, pela parte do Dr. Rangel também, da autonomia municipal. Portanto, no que diz respeito, então, àquilo que foi feito pelo Jorge Maneiras, enquanto Presidente do Real Senado, é claro que, há pouco a Maria José falou em questões relativas ao planeamento urbanístico. Infelizmente, das imensas atribuições que o Real Senado tinha,
incluindo atribuições na área da própria aviação, que é uma coisa que hoje já não existe, da defesa do meio ambiente, qualidade de vida, etc., etc., nunca tivemos uma atribuição digamos, na área do planeamento urbanístico ou do ordenamento do território, porque isso era uma coisa que pertencia ao governo. E só para terminar, e talvez para respeitar os 10 minutos, digo-lhe que uma das coisas que o Zito Maneiras me dizia, disse-me muitas vezes, com alguma amargura, é que todo aquele trabalho que foi feito de recuperação do Largo do Senado, não é? Foi feito sem o plano estar 100% alinhado com a porta principal do Leal Senado. Portanto, esta era uma das características, digamos, daquilo que é a sua capacidade de observação e espírito crítico, não é? O facto de se sentir também, em certa medida, pronto, como um municipalista. Bom, e é tudo. Obrigado. Muito obrigada. Não temos nem sequer uns 5 minutos para abrir a audiência para comentar. Como vamos ter a passagem do documentário lá embaixo, Sim. as pessoas vão para lá, vamos ter a primeira segunda sessão agora, e as perguntas e respostas podem surgir lá embaixo. Pronto. Vamos começar bem. Bom, vamos ver então lá embaixo, quem quiser, pois, o filme do José Maneiras e dos seus trabalhos.